Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Essa semana nós fizemos diversas análises do exército israelense em combate. Para que se possa dar prosseguimento a essa avaliação, nós temos que olhar para a contraparte, que são os exércitos árabes. E é isso que nós vamos ver hoje, um raio-x dos exércitos árabes nos últimos 70 anos. Acompanhem conosco. Bom, pessoal, para falar do assunto liderança, nós dividimos em dois tópicos, né? Então, nós começamos primeiro com as categorias que os americanos chamam de junior grade, né? Que é o tenente, o capitão, né? E depois a gente passa para os postos, para os ranks mais altos, que é tenente-coronel, general, major, etc. E porque é aquilo, você não pode comparar aquilo que é exigido um tenente daquilo que é exigido um coronel de um general. Bom, desde o início, aos tenentes já é doutrinado ter pouca iniciativa, não é encorajado a iniciativa, tá, ações inesperadas, aquele pessoal mais agressivo, etc. E ele vai levar isso para o resto do treinamento dele. Tem gente que diz o seguinte, como uma boa parte dos países árabes for formado por ditadores, né, que tem origem nas forças armadas, que nem o Nasser no Egito, o Gaddafi na Líbia, né, a família Assad na Síria. Então esse pessoal tem muito medo de um golpe de Estado, então não interessa para eles formar jovens lideranças. Vamos dar um exemplo, o Gaddafi chegou no poder como capitão. Tá? Então desde cedo, esses quadros mais subalternos, eles são doutrinados a não ter muita iniciativa. Vai acontecer, esse cara vai progredindo na carreira, vai a major, vai a coronel, vai a general, e ele vai achar que isso daí sempre foi, tem que ser dessa forma. Isso é muito ruim para o exército, né? Porque o exército não toma iniciativa. Se você não tomar iniciativa, qual é o problema disso tudo? Às vezes você vê uma brecha no inimigo, uma brecha nas linhas, você não vai explorar, porque simplesmente você não tem iniciativa. Vamos olhar a contraparte disso? Na guerra do Yom Kippur, em 73, o dia do perdão, o Ariel Sharon era mestre em explorar as fraquezas dos árabes, chegou perto do Cairo, o general Sharon. Então, o israelense, ele trabalha muito bem isso, a iniciativa. Eles deixam o subordinado tomar suas decisões. Lógico, vai arcar com as consequências caso erre, né? Outra coisa, diferente dos exércitos ocidentais, os chefes militares árabes, eles não têm muita preocupação com o bem-estar, conforto e integridade da tropa, né? Então, aquela coisa bem afastada mesmo, o oficial está aqui, a tropa está lá e o que acontece com eles não diz muito respeito. Isso também é péssimo para o moral. Bom, por que essa baixa integração entre oficiais e os quadros é ruim? Porque não existe reciprocidade, quase não existe companheirismo. A tropa sabe que o oficial não se importa com ela, né? Então o sentido de missão vai se esvaindo. Você acaba pensando como um soldado, para que eu vou dar a vida por esse cidadão que não se importa se eu estou numa barraca aqui rasgada, se eu estou abandonado aqui no meio do deserto, o que é que seja. No final, a lealdade dos soldados, eu vou falar isso um pouco mais para frente, acaba sendo mais a tribo, mais aquela facção, aquele segmento religioso, do que praticamente aos oficiais ou ao exército e ao Estado. Falando um pouquinho dos comandantes e generais árabes, o critério para você assumir o comando não é competência, não é talento militar, é lealdade. Pode acontecer de você pegar alguém que seja leal e tenha competência. O problema é que às vezes as duas coisas não andam juntos. Você coloca alguém ali que é muito leal, mas é um completo incompetente. Gente, em termos de assuntos militares, nada substitui o talento e a competência para fazer a guerra. Não adianta, você pode colocar o cara que você mais gosta nessa vida, se ele não tiver condições, não vai vingar. Dizem o seguinte, existe uma piada da Guerra da Secessão, que quando colocaram o General Grant, né, ele assumiu o comando das tropas do norte, mas dizem que ele bebia um pouquinho, e foram reclamar para o presidente Lincoln, né, que o Grant bebia um pouco. Aí ele falou, olha, então vocês veem aí qual é o uísque que ele gosta, porque eu vou dar um barril para esse cara, porque ele está ganhando a guerra. Porque até então o Norte só tinha tido derrotas, a União só sofreu derrotas. Foi com o talento militar do General Grant que eles começaram a virar o jogo. Então
eu reitero que nada substitui a visão tática, a percepção estratégica, o talento para comandar tropas no campo de batalha. Esse problema das lealdades que eu falei para vocês é complicado, né, gente? Porque muitas vezes você tem aí, que nem o Saddam, ele colocava muitos primos dele para comandar. Às vezes o general fulano era primo do Saddam. Mas quando você tem um primo competente, tudo bem. E quando você não tem? E quando o sujeito é inexperiente? Porque não basta apenas a competência. Na vida militar, a gente tem um preceito não escrito que é o seguinte: o cara vai cumprir uma missão, se a missão é crítica, geralmente você manda alguém que já tem experiência, alguém que já fez aquilo ou algo parecido alguma vez. Tá? Vamos supor, por exemplo, uma missão assim bem difícil de fazer, que é a infiltração de tropas por submarinos em teatro de operações, né? Em teatro real. Você vai mandar lá um comandante submarino que tem muita experiência no caso, porque senão vai ser um desastre. Ou o submarino vai ser detectado, ou ele vai jogar as tropas onde não, os mergulhadores de combate, onde não pode. Então tudo isso é muito importante. Experiência é um ativo, é uma moeda nos assuntos militares. Outra coisa observada na liderança dos países árabes é o seguinte: a distância entre os quadros e os oficiais é muito grande. Isso dito por observadores ocidentais, e é lógico, nós temos que dar um desconto, porque às vezes o observador é americano e não consegue entender as sutilezas culturais que existem ali. Mas o fato é que várias fontes citam isso, que a distância, que os oficiais eles ficam muito distantes dos praças, eles não têm essa interação que o brasileiro principalmente tem muito. E outra coisa, para os oficiais, Iraque principalmente, sargento e soldado é praticamente a mesma coisa. Isso é muito ruim, gente. Por quê? Porque o sargento é o elo de ligação entre os oficiais e a tropa. Então ele que vai assegurar o correto cumprimento das ordens. Se você desprezar a figura do sargento, se você não prestigiá-lo, se você não incentivá-lo, as suas ordens não vão ser bem cumpridas na base. Essa elitização que eu citei, né, e que acontece em alguns países do Oriente Médio é muito ruim, gente. Eu acho que não existe nada pior para um moral do que a elitização de uma força armada, porque no fim o soldado começa a fazer aquela pergunta, né? Mas por que eu vou ter que me matar se todas as promoções vão vir para o fulano, que se é sempre ele, eu vou ser sempre preterido, sempre ele que vai para frente. Então a base de um exército, isso aí começa lá com Napoleão, né? É a meritocracia. O Napoleão ele foi um grande general, ele teve muitas vitórias, porque ele escolhia os generais dele conforme a competência. Então, alguns oficiais que jamais teriam passado de sargento no exército Luís XVI, chegaram a marechal no exército Napoleão. Então, porque ele escolhia o pessoal conforme a meritocracia, conforme a capacidade de dar resultados em combate. Isso é que conta no final do jogo. Um fato nas Forças Armadas de qualquer lugar do mundo é que o bom oficial, ele aprende com as tropas. Ao mesmo tempo que ele ensina, ele é um instrutor, ele aprende com o pessoal. Isso parece que não ocorre ali, tá? Como existe essa distância, por uma questão de orgulho, etc., os oficiais, eles ou não aprendem ou não admitem aprender com a tropa. Dizem que o país árabe onde isso talvez seja mais acentuado é a Arábia Saudita, porque uma boa parte dos oficiais são da nobreza, são príncipes também. Então fica mais difícil ainda a interação. Dito por um americano, um sargento do exército dos Estados Unidos tem mais autoridade do que um coronel árabe. Por quê? Porque, na verdade, é incentivado no exército americano, no exército israelense, a iniciativa das pequenas frações de tropas. Já nos exércitos árabes, esse coronel ele não vai poder fazer nada sem se reportar ao general dele, que por suas vezes se reporta ao seu chefe. Se for 2 estrelas, se reporta 3 estrelas, 4 estrelas e por aí vai. Então, o que acontece? Demora muito para as decisões serem implementadas e para o escalão superior avaliar a situação. O que eu quero colocar com isso é que existe pouca delegação de autoridade nos exércitos árabes, tá? Então, o que acontece? O tenente vai tomar uma decisão, o capitão vai tomar uma decisão na linha de frente, ele precisa consultar o escalão superior dele, chegar às vezes até a última instância. Muitos ditadores, parece que o Hafez Assad, que é pai do Bashar, ele era assim, eles faziam microgerenciamento, quer saber tudo que está acontecendo no campo de batalha. Gente, isso é horrível, isso aí é extremamente contraproducente. Quem comandava a tropa assim na Segunda Guerra Mundial era Adolf Hitler
E vocês viram aí, é só ler um livro de história para saber como é que ele acabou. O chefe, ele tem que delegar, ele não pode ficar microgerenciando movimentos de tropas. O que acontece? Qual é o principal problema dessa cadeia de comando bem extensa e muito rígida, né? Como as informações demoram para chegar no escalão superior ou chegam já tendo perdido a sua validade em termos de verdade, né? em termos de factuais, os líderes avaliam mal a situação. Se você avaliar mal a situação, lógico, você vai tomar uma decisão ruim, porque você está tomando uma decisão em cima de fatos que não correspondem mais à realidade. Então vocês vão notando até aqui que uma coisa vai somando a outra. E os exércitos de Israel sempre souberam explorar muito bem essas fraquezas árabes. Uma outra coisa também que é notório nos exércitos árabes é a pouca flexibilidade, né? Em termos assim, aquilo que foi planejado tem que ser executado. Quanto nos exércitos ocidentais, principalmente Israel, existe assim uma certa rigidez, lógico, em termos na hora de planejar. Mas na hora de executar existe uma certa flexibilidade, você deixa uma margem de manobra para o escalão imediatamente abaixo poder fazer aquilo que ele acha melhor em função da situação tática que ele está encontrando no campo de batalha. Nos exércitos árabes, pelo que se entendeu até agora, isso não acontece. Essa falta de flexibilidade deles leva a desastres táticos, quando não estratégicos, né? Porque você vai cumprir um plano de batalha que às vezes é inexequível, com sacrifício de homens e perda de material, né? Inflexibilidade no combate é terrível. Bom, uma coisa que se pode dizer da grande liderança dos países árabes, né, quase todos eles, notadamente Iraque, Egito, Síria, é que eles não têm uma boa coordenação de grandes unidades. E isso não é só para o exército, não, para a força aérea também. Então, por exemplo, na guerra Irã-Iraque, era muito difícil você fazer os movimentos a nível de brigada e divisão contra os iranianos. E as tropas do Ayatollah Khomeini, a contraparte iraniana, exploravam muito bem isso. Apesar de que os iranianos estavam em grande inferioridade, tanto material quanto de liderança, porque uma boa parte dos oficiais iranianos ou fugiu ou foi executada depois da Revolução de 1979, que depois o Shah Reza Pahlavi. Uma outra coisa interessante a mencionar sobre os praças também é o problema das lealdades conflitantes, né? Porque o que acontece? Os estados nacionais árabes, eles não estão muito bem consolidados ainda. Então, às vezes você é colocado, por exemplo, para lutar, né, numa unidade, e você vai enfrentar um inimigo, né, que é da sua mesma tribo. Então isso gera muito conflito. Porque existe lá lealdade à tribo, lealdade à família e principalmente lealdade religiosa também. Então isso é muito difícil, o Estado ainda não está muito bem consolidado. Isso no inconsciente, na cabeça da tropa, é muito difícil você lidar. Aí você acresce isso aos problemas de liderança que nós já somamos aqui, você tem a fórmula do caos. Vamos conversar sobre o fluxo de informações. O tráfego de informações nos exércitos árabes geralmente é ruim em ambos os sentidos. Por quê? A tropa não passa direito o que está acontecendo ali para o escalão superior, justamente por problemas de medo, outros problemas que eu já falei aqui. E o escalão superior acho que não tem que compartilhar isso daí, guardam o que eles sabem para si. Isso é muito ruim, porque acaba que ninguém sabe o que tem que fazer, todo mundo se atrapalha. Isso aqui que eu vou dizer agora já foi passado por vários oficiais que foram instrutores de tropas árabes. Normalmente você passa uma informação principalmente para o oficial e isso é cultural, ele retém essa informação para si, ele acha que ele vai ser mais importante se ele guardar essa informação para ele. Nos exércitos ocidentais não, você compartilha a informação, parece que eles não têm isso. Um instrutor da Força Delta uma vez conta que ele estava num país árabe e eles entregaram os manuais, né, para os praças, o capitão foi lá e pegou, tomou o manual de todo mundo. Ele perguntou depois o porquê, falou, não, eles não precisam saber disso aí, eu tenho que saber, que depois eu passo para eles. Então isso é muito ruim, gente. Isso é muito ruim. Quanto menos você sabe, né, maior a possibilidade de você cometer erros. Bom, falando do exército, né,
A integração tática interarmas é muito complicada, é muito difícil, quase não existe. O que eu estou falando? E o que é integração tática? Vamos supor, o apoio da artilharia com a infantaria, tá? A progressão de blindados em paralelo com a infantaria, o acompanhamento do infante com o blindado, o que tem que fazer quando se depara com um obstáculo, e por aí vai. A gente, às vezes, não dá valor nisso, gente, mas é muito importante. Não adianta você ter o melhor blindado do mundo se ele não consegue trabalhar integrado com o infante. Integração, eu acho uma coisa importante, gente, porque você pega, por exemplo, se uma boa parte, pelo menos os quadros, os oficiais júnior, né, tenente, capitão e os sargentos, eles tiverem o treinamento, por exemplo, o infante, ele possui o treinamento de observador de artilharia, isso aumenta a eficácia de combate. Por quê? Porque esse militar ele tem condição de estender o apoio de fogo, de regular o apoio de fogo da artilharia, tanto em profundidade como direção, etc., e aumenta a eficiência da mesma. Tá? Ele destrói mais inimigos. Então tudo isso é importante. Treinamento é uma coisa que nunca pode ser negligenciado. Bom, já que nós falamos de equipamento, né? O que foi observado até hoje é que o pessoal não consegue tirar o máximo proveito do equipamento. Ou por não entender direito as instruções, ou por não ler completamente o manual, mas o fato é que eles conseguem tirar apenas uma fração daquilo que o armamento poderia dar. Isso já foi observado em diversas guerras aí, né? Vocês pegam, por exemplo, em 1973, o equipamento fornecido às tropas egípcias e tropas sírias, principalmente mísseis antiaéreos e aeronaves também, era muito bom, não existia um gap tecnológico com Israel. E mesmo assim eles acabaram levando a pior por diversos outros fatores. Mas isso conta também o não aproveitamento de todas as potencialidades do material militar. E isso aí é uma lição para aquele pessoal que vive, né, lendo o fact sheet aí, que fala o avião faz isso, o avião faz aquilo. Se você não tiver, se o pessoal não tiver treinado, gente, não adianta. Então, bom, gente, já que eu falei de treinamento, eu tenho que colocar o seguinte. Um exército luta como treina. Se ele treinou mal, ele vai lutar mal. Então, quanto mais você treina, melhor você luta. Tem um ditado célebre aí nas Forças Armadas, né? A repetição com correção até a exaustão conduz à perfeição. Guardem isso. Então, o que acontece? O treinamento dos exércitos árabes não é dos melhores. Dizem que no treinamento eles, como eu já falei aqui, não exercitam a iniciativa, o treinamento é pouco imaginativo e vocês têm que lembrar uma coisa também, boa parte da educação deles, de alguns países, é focado na repetição, em decorar conceitos, axiomas, frases, etc. Quando você chega no treinamento militar, a pessoa repete esse padrão e fica muito difícil, porque alguns treinamentos militares, eles exigem um pouco de imaginação do soldado. E isso é muito difícil de você acabar obtendo. Bom, pessoal, esse foi o nosso capítulo de hoje do canal Arte da Guerra. Eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão da importância do componente humano no combate. Tá? Porque eu vejo muitos vídeos, eu vejo muita matéria aí na internet falando de avião, tanque, canhão. Bacana, eu acho legal isso. Só que sozinho, isoladamente, não ganha guerra. O navio não vai sair sozinho, vai para o mar e vai fazer o combate. Mesmo o drone tem que ser operado por alguém. Tá? Então, quando eu começo a ver alguém falar muito sobre material, etc., eu falo, pô, esse cara aí é raso, né? É ralo. Fica um debate ralo sobre aquilo que conta efetivamente nos assuntos militares, que é principalmente moral, treinamento, liderança, preparo, motivação, essas coisas todas aí. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Eu encerro para vocês fazendo um agradecimento a todos os instrutores que eu tive nas Forças Armadas, no Exército, no Corpo de Fuzileiros, na Armada, os instrutores da FAB que me orientaram em alguns cursos que eu fiz aí, e dizer para vocês o seguinte, nós temos militares excepcionais no Brasil, um pessoal fora de série, gente, temos um pessoal muito bom, tá? Eu acho que os sucessivos governos têm que olhar mais para o equipamento, preparação dessas tropas, porque o componente humano que nós temos aqui, eu não tenho dúvida, ele não fica longe de nenhum país de primeiro mundo. Até o nosso próximo vídeo, pessoal. Fé no Brasil!